Bom dia, pessoal, tudo bom? Meu nome é Ricardo de Figueiredo, sou o Dr. Orquídea e vou aproveitar aqui hoje para falar com vocês sobre envasamento, mais umas dicas de cultivo. Vamos falar sobre como envasar uma série de plantas, tá? Vou começar com essa planta aqui, que é a Mimercófila tibissinis. Ela está nesse vasinho pequeno e já pulou para fora do vaso, né? E eu vou agora envasar essa planta e mostrar para vocês as necessidades de envasamento dessa planta. Essa é uma planta que gosta de substratos muito secos, tá? Não gosta de substrato que retém umidade, por isso esse vaso pequenininho, com casca de peroba. E eu vou aproveitar esse vaso para colocá-lo dentro deste aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou tirar esse arame que está aqui agora. Tirei o arame. Eu vou aproveitar esse vaso. E vou quebrar ele. Ele vai fazer parte do substrato dentro desse vaso maior. Vou pegar um martelo aqui. Uma coisa importante vocês observarem que as orquídeas estão enviando raízes novas, tá? Todas elas com pontas verdinhas. Então, quando está emitindo raízes novas, facilita o envasamento e facilita o crescimento da planta dentro do vaso novo, em contato com o novo substrato. Esse substrato antigo eu não vou tirar, porque ele ainda está resistente e é casca de peroba. É um substrato que eu mostrei num outro vídeo sobre substratos. Bom, gente, eu tenho aqui uma série de cascas de perobas. Eu já tirei a planta, tá? Vou encaixar ela aqui. Ela está crescendo nesse sentido. Dá para notar bem. Aqui já está saindo uma nova brotação aqui embaixo dela. Nesse pontinho roxinho aqui, ó. Tá? Eu vou encaixar a planta, a parte traseira encostada na parede do vaso, tá? Sempre na altura da borda do vaso. Vocês notem que a planta não está enterrada dentro do vaso, ela está acima da borda do vaso. Botar esse vaso que estava nela no fundo. E aí eu vou encaixando a casca de peroba por baixo da planta, nos vãos que vão aparecendo.
às vezes é um pouco complicado. Às vezes é um pouco complicado porque os pedaços de peroba não se encaixam direito, mas você vai fazendo o mosaico, vai encaixando, vai tirando. Por isso que eu joguei esse monte de caco aqui, para já estar aqui na minha mão, para eu poder trabalhar e conseguir atingir o que eu quero fazer. Pronto. Encerrei aqui, ó. Já bem preso, tá? O vaso, a planta bem acima do nível do vaso, tá? Bem acima. Ela aqui vai crescer e vai emitir a sua floração quando chegar a hora. Essa planta ainda é uma planta jovem, não é uma planta antiga, é uma planta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos. Essas plantas costumam florir com 13, então falta pouco. E agora eu vou botar o gancho. Pronto. Está encerrado o envasamento. Pessoal, agora nós vamos partir para outro envasamento, tá bom? Bom, pessoal, voltando, agora vamos falar sobre uma planta, tá, que eu provoquei uma brotação para que eu possa fazer uma muda e dar de presente para um amigo meu. Tá? É uma Cattleya forbese rosada, tá? E ela foi encontrada ali em São Conrado, numas árvores dentro de uma casa. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Eu dei um pique nessa planta, exatamente aonde eu vou encostar essa tesoura aqui, ó. Aqui eu dei uma mastigada nessa planta tem uns 3 meses atrás, tá? Sabendo que nessa época agora é uma época de brotação e de emissão de raízes novas. Quando eu fiz isso, eu provoquei uma brotação nessa parte traseira da planta. O que eu vou fazer agora é desenvasar essa planta e passar ela separada para esses 2 vasos aqui, tá? Então vamos lá começar. Toda vez que eu for cortar uma planta com alguma ferramenta, eu tenho que ter o costume de desinfetar a ferramenta. Como eu faço isso? Ou eu uso água sanitária, cloro, tá? Ou eu uso fogo. Também posso usar um produto chamado quaternário de amônia, que é um desinfetante, bactericida, vilicida, fungicida. Ele é usado muito em salas operatórias, salas de operação de veterinário, de cachorro, limpar a bancada. Ele é muito usado, tá? Então eu vou levar ao fogo. Não sei se aqui dá para ver o fogo. Acredito que esteja dando para ouvir o som do fogo. Uns 45 segundos, 1 minuto. Esquentei bem. Não utilizar em hipótese nenhuma ferramenta quente.
esfriem a ferramenta, tá? Isso aqui é água só para esfriar a ferramenta. Quem puder trabalhar junto a uma bancada que tenha uma torneira, um tanque, facilita muito, tá? Então agora eu vou começar a limpar a planta. Já que eu vou mexer na planta, eu vou aproveitar e limpar a planta. Vou tirar a haste floral seca velha, tiro os tutores, tiro o araminho, começo a descolar a planta do vaso. As raízes, muitas vezes, se sentir alguma dificuldade, pode jogar água, que a raiz fica mais macia para se fazer o serviço, tá? Ela descola com mais facilidade. Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. E quando eu faço esse ato, eu depois vou tirar daqui de dentro desse vaso todas as raízes que estiverem mortas. Esse aqui eu vou cortar. Essa raiz. Não é essa verde. Essa verde está vindo aqui de dentro. Tá? E agora eu vou começar a afastar a minha planta da parede do vaso. Esse pó que vocês estão vendo aqui é o adubo Viagra, que é o adubo orgânico que eu uso na minha adubação. Eu vou botando a tesoura e vou descolando o substrato sem machucar demais as raízes, observando sempre e tomando muita conta para não quebrar a brotação, nem essa e nem a brotação interna da muda que eu estou fazendo aqui, nesse momento. Peguem sempre com firmeza. Não fiquem de mão mole, mão firme. E mesmo assim, acontece acidente. Isso aqui eu vou cortar. Esse pseudobulbo aqui foi onde floriu. Vou lançar a mão de um pincel e aqui ou eu posso utilizar uma pasta de fungicida ou posso utilizar também canela em pó, tá? Uma outra coisa, é preferível eu cortar essa planta aqui embaixo do que deixar essa metade desse pseudobulbo, porque isso não vai me ajudar em nada. As folhas sim seriam essenciais, mas agora não posso contar mais com elas, então eu vou cortar aqui, ó. Vou cortar aqui e fica muito melhor, e a área aberta é menor do que essa área aqui, tá? E a brotação virada aqui agora. Gente, como eu tinha falado, eu vinquei a planta e agora eu vou acabar de cortar ela e separar ela, tá? Vou apertar um pouquinho para o substrato soltar.
Essa hora precisa de concentração para não estragar muitas raízes. São resistentes, mas elas acabam se soltando. Isso que aconteceu foi um acidente, tá? Com os acidentes a gente não pode fazer muita coisa. Mas então aqui, olha, aqui está o broto novo da parte traseira que eu fiz, que eu cortei para criar uma brotação e dar uma muda para o cliente, para o amigo. Aqui, essas raízes velhas, secas, elas vão ser cortadas. Elas não irão para dentro do vaso novo. Elas já estão mortas. Dentro do vaso, essas raízes iriam apodrecer e criar um meio de ambiente muito suscetível à procriação de bactérias, fungos. O que importa é que a planta irá emitir raízes novas, aonde o novo broto crescerá. Então esse vaso, essa planta vai ser envasada nesse sentido aqui, tá? Vou deixar ela por enquanto aqui. Vamos limpar essa daqui, aquela que aconteceu o acidente. Eu tenho essa brotação aqui, com raízes novas, e tenho aqui também uma pequena gema já entumecida, que pode ser que ela crie uma nova brotação aqui também, e vai ser muito bom isso. Então eu vou limpar, tirar essas cascas de pinos. Pode sobrar alguma que fique, não tem importância. Umazinha ou outra que fique agarrado, não tem importância nenhuma. E aqui, vou fazer a mesma coisa. Vou tirar o excesso de raízes, pontas de raízes, tá? Porque eu não preciso de todas essas raízes dentro do vaso. A planta está emitindo raízes novas. Essas raízes novas é que me são úteis. Você notem que eu corto sempre mais as raízes da parte traseira da planta. As raízes que estão nascendo na frente, eu deixo-as um pouco maiores, porque são as raízes mais novas da planta. Então, eu aqui limpei, cortei o excesso, coloquei remédio na ferida que eu abri indevidamente. Aqui onde eu cortei, eu já tinha colocado, quando eu vinquei, seccionei há 3 meses atrás, eu coloquei fungicida nas feridas, então elas estão cauterizadas. Cauterizadas não, elas estão protegidas. E essa planta irá entrar nesse vaso e ficará nessa posição, tá? Então agora, deixa eu limpar essa minha mesa aqui. Esse vaso vai ser lavado, eu tenho como recuperar vaso. Eu boto ele de molho, tiro o excesso, boto ele de molho numa água com cloro, tá? A proporção é de 100 ml para cada 10 litros. 100 ml de cloro para cada 10 litros de água. E aí você mergulha o seu vaso lá dentro, depois limpa. E outra coisa que eu faço, eu boto o vaso para secar e também uso fogo para queimar o vaso um pouco por dentro, tá? Eu costumo fazer isso na hora que eu estou envasando. Substrato velho não é aproveitável, a menos que seja para jogar no solo, servir de compostagem de solo, botar no meio de uma toceira de ixória,
alguma coisa assim do jardim, ele não pode ser reutilizado para as orquídeas. Substrato velho que foi retirado do vaso, ou vai para o lixo ou é aproveitado em alguma outra coisa. Nunca nas orquídeas. Vamos lá, vamos envasar aqui esse broto. Estou achando... Bom, importância. Vou fazer isso. Eu aqui vou dar uma queimada no vaso, na parte interna do vaso. Se eu tiver alguns esporos de fungo dormente aqui, eu já queimo ele. Dreno. Dreno é muito importante no envasamento, pois é ele que vai controlar a umidade dentro do vaso. Se você tem mais dreno, a água entra com mais facilidade e sai com mais facilidade. Se você tem menos dreno e mais substrato orgânico, você tem uma retenção maior de água. Então isso vai depender qual é a quantidade de dreno, qual é a quantidade de substrato. Vai depender do vaso que você está usando, em termos de vaso de plástico, vaso de barro, se seu ambiente é úmido, se seu ambiente é seco. Isso tudo eu comentei na aula de substrato e numa outra palestra que eu dei sobre equilíbrio do ambiente de cultivo. Tá? Então agora eu vou colocar o dreno. Notem que eu botei quase meio vaso de dreno, tá? Eu quase botei meio vaso de dreno aqui. Essa é uma planta da região sudeste, da Mata Atlântica. Ela ocorre em árvores, na sombra, não é uma planta de pegar muito sol, apesar de ter visto alguns indivíduos em pedras, nas ilhas, aqui no litoral do Rio de Janeiro, mas é uma planta que pode pegar algum sol, mas não fica no sol o dia inteiro. Em algum momento do dia ela vai ficar mais na sombra, e em algum momento do dia ela vai pegar algum sol. Tá? Eu vou sempre colocar a parte traseira da planta encostada na parede do vaso. Tá? E vou preencher com substrato esse ambiente, esse espaço vazio aqui. Muitas vezes fica difícil da gente prender a planta no vaso com o substrato, pois ela ainda não enraizou. E ela com movimento pode vir a cair, se soltar. Então eu tenho uma técnica que é... eu amarro a planta
eu amarro a planta com um fitilho. Eu vou passar o fitilho aqui. Parece complicado, gente, mas não é não, tá? É só uma questão de arranjo. Vou pegar esse vaso aqui para colocar aqui, que vai ficar melhor. E agora vou colocar a casca de pinos por baixo da planta, preencher os espaços vazios dentro do vaso. Então, gente, eu acabei aqui de colocar o substrato, tá? E eu tô amarrando agora aqui, vou amarrar aquele fitilho que eu passei. Vou amarrar ele aqui. E a planta agora tá firme, porque ela tá amarrada, tá? Ela tá firme. E o que eu posso ainda fazer para ajudar a não ficar pronto. O broto tá aqui, tá? Ela tá segura, protegida, e o vaso, e a planta tá envasada. Vamos partir para outra, que é essa daqui. Vou fazer a mesma coisa, tá? Vou fazer a mesma coisa. Já vou passar o fitilho. Já deixo o fitilho passado. Vou levantar um pouco a planta e vou botar o dreno no fundo do vaso, tá?
É uma planta que também não gosta de muita umidade nas suas raízes. Gosta mais de umidade ambiente do que umidade nas raízes. Coloco todas as raízes para dentro, elevo um pouco a planta acima da borda do vaso, tá? E substrato. Eu coloco o substrato bem justinho nas catleias. As catleias gostam de substrato bem justo. Elas não gostam de substrato solto. Então, procurem preencher bem os espaços para que o substrato não fique fofo. Quando você empurrar o substrato, ele está ocupando bem o centro do vaso. E aqui agora, para dar firmeza à planta, eu vou dar uma amarrada de novo nessa planta. O fitilho, daqui a 3 meses, quando a planta já estiver enraizada, eu vou, corto e tiro o fitilho do vaso. Não tem necessidade de ficar com o fitilho. O fitilho é nesse momento para eu ter certeza que a planta está firme dentro do vaso, que ela não vai cair, que se o jato de água bater nela, ela não vai cair de dentro do vaso, ela está presa no vaso, tá? Depois eu venho e corto isso e tiro isso fora. Gente, mais uma planta que eu estou demonstrando a vocês como vocês podem envasar e fazer esse tipo de secção para criar mudas. O pessoal fica perguntando muitas vezes, como é que eu tiro muda de orquídea? Acabei de mostrar para vocês como é que eu faço uma muda de orquídea.